Você tem várias experiências interessantes aí, não é? Dentro da sua vivência ufológica. Mas aí quando que você virou uma referência em arqueologia e ufologia? Então, quando eu começo a buscar, né, nos textos antigos, as evidências do paleocontato, né? E aí eu assim, um lado que eu me aprofundei muito foi nos textos sumérios, né? E aí eu comecei a ver, né, sobre os famosos Anunnakis. Então eu fui pesquisar esses textos para ver se de fato a gente estava de frente aí com um fenômeno ufológico, né? E eu achei assim, dentro de tudo que eu pesquisei, eu achei bem provável, né, de que os Anunnakis são de fato seres que não são aqui da Terra, né? Então são seres de fato responsáveis, seres pela nossa sociedade, pela civilização, certeza que eles são. E tem a hipótese também que eles teriam mexido no nosso DNA, que também é provável, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, quando eles vieram para cá, né, tínhamos lá o Homo erectus, há cerca de 400 mil anos atrás. E aí, a partir do erectus, vão surgir praticamente 3 espécies de Homo sapiens, né, que é o Homo sapiens arcaico na África, o Neandertal na Europa e o homem de Denisova, o homem denisovano lá na região da Ásia. E assim, são saltos muito rápidos, né? Então, assim, até então você só tinha os hominídeos, né? O Erectus era um hominídeo. Aí aparece do nada 3 espécies de sapiens. E aí, num intervalo muito curto, aí você vai ter o Sapiens sapiens, que é o Cro-Magnon, né? Então, esses saltos de uma espécie para outra, elas sempre eram de intervalos de milhões de anos. E não é o que acontece, né? Porque quando o homem sai de Homo erectus para Homo sapiens, era para a gente estar ainda como Homo sapiens arcaico, né? Só que não, aí passam-se 200 mil anos, aí você já tem o Sapiens sapiens, que é o Cro-Magnon, né? Então, há uma probabilidade de que tenha ocorrido, sim, manipulações genéticas na humanidade, né? E aí a gente vai ter diversas cosmogonias em diversas culturas corroborando com isso, né? Os Anunnakis, né, lá na mitologia suméria, eu acho que de todas as cosmogonias, elas são, a da Suméria é o relato mais assim preciso, né? O que é uma cosmogonia? Cosmogonia que você falou? O Isso. que seria? Explica essa palavra Então, pra a gente. cosmogonia é uma forma que os antigos tinham de explicar a realidade através do mito, né? Uhum. Só que aí o que acontece? O mito, ele não é uma fantasia, não é uma mentira, né? O mito, o que ele é? Ele é uma narrativa fantástica, que se usa elementos simbólicos para se explicar a realidade. Então não é porque é um mito que é mentira. Na verdade, o mito, dentro da ferramenta que aquele homem antigo tinha, é a forma que ele tem, né, que ele dispõe para explicar a realidade ao redor dele. E as cosmogonias, elas sempre vão ter um cunho que envolva os deuses para explicar essa realidade. Então, você vai ter em todas as culturas, as antigas civilizações tentando explicar a realidade através das cosmogonias, ou seja, através de mitos e deuses. E aí uma coisa que me chama a atenção, por que esses antigos todos eles usavam deuses para explicar a nossa realidade? Porque aí eu fico pensando, será que uma sociedade sem um contato de seres vindo de outro planeta iria tentar explicar a realidade através de deuses? De onde que vem essa nossa cultura
desses seres com superpoderes. Então, na minha opinião, todas as antigas culturas elas tiveram esse contato. Elas sabiam da existência desses seres que eram tidos como deuses por ter uma superioridade ali evidente. Superioridade no sentido de dispor de tecnologia, que eles não conseguiam explicar e para eles era algo além da capacidade humana. Então, eu acho que o grande X da questão sobre o paleocontato é você ter todas as civilizações ao redor do mundo contando basicamente as mesmas histórias, as cosmogonias utilizando sempre deuses, sempre seres com superpoderes. E aí, quem são esses deuses, né? Qual a natureza deles? E é esse o questionamento que eu faço. Se não tivesse esses seres, se a gente pudesse fazer um experimento, colocar uma civilização zerada, apartada, sem contato com ninguém, será que eles tentariam explicar a realidade através de seres com superpoderes? Ou será que eles já pulariam para a filosofia direto? Porque depois das cosmogonias vem a filosofia, que é quando o homem tenta explicar a realidade através da razão. Então, será que uma civilização sem esse tipo de contato, será que não começaria tudo com a filosofia, ao invés de começar com cosmogonias? Entendeu? Ou o relacionamento direto com os elementos da natureza, né? Então, sei lá, o Deus, sol, água, chuva, raio, a mãe natureza, tem essa coisa também, né? Também tem essa, digamos, uma terceira vertente. Mas mesmo assim, quando a gente pega o povo maia, o povo asteca, eles associam esses seres a elementos da natureza, mas esses seres são diferentes deles, né? Então, por exemplo, o deus Quetzalcoatl, ou Kukulcán, Quetzalcoatl maia, o Kukulcán dos incas, são seres com barbas, cabeludos, que trouxeram a civilização, que ensinaram coisas aos homens. E se essa não é a aparência dos índios, por que eles estão descrevendo esses seres com esses aspectos? Eram diferentes. Diferentes.